quais são os melhores filmes da franquia Velozes e Furiosos. É sobre isso que se trata o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Cinema de Primeira Brasil. Vou pedir para vocês deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Claro, ajuda bastante no meu trabalho. Bom, eu vou ranquear aqui para vocês do pior ao melhor filme da franquia da saga Velozes e Furiosos. Esse ano eles chegaram no seu 10º filme. Tem um spin-off de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw também, mas esse eu não vou incluir nesse ranqueamento. Eu incluí somente os 10 filmes mesmo de Velozes e Furiosos para ter uma noção, né, do parâmetro dos filmes, o que eu achei desses 10 filmes. Bom, na 10ª posição, para mim o pior filme da saga Velozes e Furiosos é Velozes e Furiosos 2. O filme ali que introduz inclusive o Roman, né, o personagem ali do Tyrese Gibson, é introduzido no segundo filme. Tem ali o Paul Walker como um grande protagonista, sendo o Brian O'Connor. Só que o roteiro do filme é muito fraco, não tem aquela sagacidade, aquele espírito do primeiro filme de Velozes e Furiosos, e por isso Velozes e Furiosos 2, né, ou Velozes e Furiosos, mais Velozes e mais Furiosos, para mim fica na 10ª posição, sendo então considerado para mim o pior filme de Velozes e Furiosos. Na posição não poderia ser tão diferente. Velozes e Furiosos 9, para mim, é um dos piores filmes aí, merece essa 9ª posição, porque, olha, se tem um filme que é chato, do segundo ato até o terceiro ato, então é Velozes e Furiosos 9. Olha, foi uma decepção, eu esperava muito mais daquele filme. O 10 conseguiu ser um pouquinho melhor, por isso que eu não botei o 10 ali entre os últimos, mas o 9 se superou. Assim, o filme é totalmente morno e interessante porque o filme traz de volta o diretor Justin Lin, que para mim é o grande diretor da franquia. Foi ele que mudou o tom da saga Velozes e Furiosos. Ele deu um novo ritmo, uma sobrevida para essa franquia, porque depois de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, muita gente achou que a franquia tinha acabado. Então Justin Lin reviveu. Mas esse 9º filme, realmente, o roteiro também não contribui bastante. A introdução do John Cena ali como Jacob, eu acho que não ficou... Essa história de que o Dominic Toretto tinha um irmão, esse tempo todo não colou. Assim, pro mundo, pros fãs de Velozes e Furiosos, fica difícil aceitar a existência de um personagem que não foi jamais mencionado em 8 filmes. Então, fica difícil imaginar isso. Por isso Velozes e Furiosos 9 ocupa a 9ª posição. Na 8ª posição tem Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, que é um filme legal, tá? Ele é razoavelmente bom, só que ele é o mais desconecto da franquia. Totalmente desconecto. Ele é totalmente fora, assim, da franquia. Tem a introdução do personagem Han. O Han acaba aparecendo nesse filme, sendo introduzido nesse filme, e lá no final a gente vê o que é o único elo de ligação ali, que é o personagem do Dominic Toretto aparecendo no final do filme. Mas é só isso. Desafio em Tóquio é um filme mais individual, e eu não coloquei ele na 10ª posição sendo o pior, porque eu não acho que ele seja o pior. Eu acho que ele é um filme legal, só que ele é quase um spin-off naquela época. Ele foi lançado em 2005, então ele já era quase que um spin-off de Velozes e Furiosos naquele tempo. Bom, na 7ª posição, vou colocar aqui Velozes e Furiosos 8. Foi o primeiro filme sem o Paul Walker, né, sem o Brian O'Connor. O filme fez uma bilheteria boa, mais de $1 bilhão, né, de bilheteria. Então foi um grande sucesso na época. Mas o filme tem lá seus problemas. O roteiro é introduzido a vilã Cypher aqui, interpretada pela grande atriz Charlize Theron. Só que o alto teor de perigosidade da trama acaba ficando meio vazio. A história é um tanto fraca. E, na minha opinião, Velozes e Furiosos tinha que ter terminado no 7º filme. Eu acho que insistir, dar continuidade numa saga
fez mal para a franquia. Tudo bem que o 8, como eu falei, fez $1 bilhão, mas eu acho que foi uma bilheteria ilusória, porque a franquia realmente começou a caminhar para um outro sentido e a história não ficava tão boa. Aí você descobre que o Dominic Toretto, né, já tinha um filho, teve um filho com a Helena, com a personagem Helena, e aí você descobre ali, e a personagem Helena é praticamente dizimada da história do filme, só para ter a justificativa ali do filho do Dominic Toretto existir. E ainda tem outras situações assim meio estranhas. O Velozes e Furiosos, parece que os vilões, eles nunca realmente são vilões, né? O Owen Shaw, que é o vilão do 6º filme, ele aparece no 8º filme para poder ajudar ali o Deckard Shaw. Aliás, é outro personagem que está sumido aí na franquia. O Owen Shaw está vivo, só que praticamente foi esquecido, né? No 9º e 10º filme ele nem é mencionado, e fica outra aí pergunta para o 11º filme e provavelmente o último. O que vai acontecer com tantos personagens que Velozes e Furiosos acabou introduzindo? O que vai acontecer com eles? E é por isso que Velozes e Furiosos aí fica nessa posição. Na 6ª posição tem Velozes e Furiosos 10, filme lançado esse ano em 2023. Velozes e Furiosos 10 é um dos filmes assim mais medianos. Tem muitas cenas de ação insanas, como sempre foi a franquia Velozes e Furiosos, principalmente a partir do 4º filme. Mas esse 10, ele tem realmente ali sérios problemas, inclusive deixando um cliffhanger gigante que muita gente não curte. É a sua última volta. Então é melhor apertar o cinto. Particularmente também não curto filmes com cliffhanger desse jeito, de você deixar uma continuação totalmente aberto. E o pior, que para mim que eu acho que foi um dos erros da franquia nesse 10º filme principalmente, é você deixar um gancho tão grande no filme que você não passou isso para o espectador, que teria esse senso de continuação. A gente sabia que teria outro Velozes e Furiosos, só que a gente no nosso entendimento não tinha que o final do filme ia ficar tão em aberto como ficou. E isso é um grande problema de Velozes e Furiosos 10, sem falar do roteiro, que é a única coisa boa ali que eu acho que é o vilão Dante Reis do Jason Momoa, é o que salva, né? Tem muito personagem ali, são vários personagens introduzidos, inclusive a Gisele, a personagem da Gal Gadot, retorna nesse 10º filme. Só que vai ter que explicar muita coisa no último filme. No Velozes e Furiosos 11 é um filme que vai ter que ser muito grande. O tempo de duração dele vai ter que ser maior, de todos, porque tem muita coisa para explicar. Eu já até fiz vídeo aqui no canal falando das minhas expectativas, do que esperar de Velozes e Furiosos 11. E olha, realmente, Velozes e Furiosos 11 precisa responder várias perguntas, vários questionamentos aí. Então, por isso, na 6ª posição está Velozes e Furiosos 10. Na 5ª posição, coloco Velozes e Furiosos 4, que é quando Justin Lin, que começou dirigindo em Desafio em Tóquio, né, que foi o 3º filme, ele retorna também na direção de Velozes e Furiosos 4, só que ele muda o tom. E o legal de Velozes e Furiosos 4 é que ele traz de volta o elenco principal, né, que é o Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodrigues, Jordana Brewster, e o elenco principal que carrega esse filme, segura esse filme, e é um filme bacana, e por isso que eu coloquei ele na 5ª posição. Bom, na 4ª posição eu coloquei Velozes e Furiosos 6, porque para mim é um filmaço. Velozes e Furiosos 6 é muito legal. O Owen Shaw é o grande vilão desse filme. Tem toda aquela rivalidade do Dominic Toretto com o Owen Shaw, o retorno da Letty, né, já que ela é dada como morta no 4º filme, e é o retorno dela na saga, e eu achei que ficou muito bacana. Então, Velozes e Furiosos 6 tem várias cenas ali, a do tanque, né, que eles enfrentam um tanque, derrubam um avião. Gente, é incrível.
Velozes e Furiosos é insano nesse sentido, sempre foi, né? Principalmente a partir do quarto filme, e Velozes e Furiosos 6 fica aí na quarta posição. E agora vem o top 3, né? O top 3 são para mim os 3 melhores filmes da franquia. E na terceira posição poderia ficar de fora Velozes e Furiosos 1, né? Ou como eles gostam de chamar, né? Velozes e Furiosos original, que foi lançado lá em 2001. E era um filme totalmente assim, despretensioso, um filme que estava ali sem intenção nenhuma de ser um gigante da franquia, de se tornar. Eu tenho certeza que quando escreveram o roteiro desse filme, e esse filme foi dirigido pelo Rob Cohen, esse filme jamais Vin Diesel e Paul Walker imaginaram que Velozes e Furiosos fosse tão longe, acelerasse, pisasse tão fundo no acelerador e ficasse tantos anos no cinema. Então, Velozes e Furiosos 1 foi um filme bem honesto nesse sentido, introduzindo ali os rachas, né, uma temática mais nova ali para a época, na virada do século XXI, então foi muito bacana. Então, Velozes e Furiosos 1 fica na terceira posição, e na segunda posição fica Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, um filme muito bom, um filme que introduz ali, praticamente reúne ali pela primeira vez a equipe, né, passado no Rio de Janeiro, a história na qual o Hernan Reis é o grande vilão, interpretado aqui pelo brilhante ator Joaquim de Almeida, e o Velozes e Furiosos trata de reunir todos os principais atores dos filmes anteriores. Aí inclui o Han, que muita gente não entendeu, o Han morre no terceiro filme, mas volta no quarto. Demorou um tempo para algumas pessoas entenderem que tudo que se passava do 4 até o sétimo filme se passava antes até o sexto filme, na verdade, se passava antes de Desafio em Tóquio. Porque foi a maneira que o Justin Lee e o Chris Morgan, que é o roteirista da franquia, encontraram de ressuscitar a franquia e dar um novo sentido e contar histórias que ainda não tinham acontecido antes de Desafio em Tóquio. Então por isso foi interessante. E Operação Rio é um filmaço, tem muita cena de ação, e é um filme que introduz o personagem Luke Hobbs, do Dwayne Johnson. A entrada do Dwayne Johnson na franquia é essa. Inclusive ele retorna na cena pós-crédito do 10º filme, depois de ficar aí brigado com o Vin Diesel por alguns anos, né? No 8º filme, para quem não sabe, os dois tiveram divergências criativas ali. Parece que o Vin Diesel na época não gostou muito da ideia de ter um spin-off do Hobbs e Shaw. Então, aí teve um desentendimento, os dois foram nas redes sociais, trocaram farpa, mas hoje já são best friends forever e tá tudo certo. E o Luke Hobbs vai estar no Velozes e Furiosos 11 também, mas antes do 11 deve ter o seu próprio filme, Velozes e Furiosos Hobbs, né? Hobbs e Dante, né? Talvez, acho que o Dante deve estar nesse filme aí solo do Luke Hobbs. E Velozes e Furiosos Operação Rio é um super filme, por isso está nessa segunda posição. E na primeira colocação não poderia ser diferente, para mim é o melhor filme da franquia Velozes e Furiosos até hoje, insuperável, e também é o de maior bilheteria, que é Velozes e Furiosos 7, dirigido ali pelo James Wan, que é um diretor incrível. O James Wan dá uma tonalidade diferente para esse filme, cenas de ação absurdas e muito boas. É o filme também que marca a despedida do Paul Walker, pois o Paul Walker ali gravou praticamente ali 70% das suas cenas no filme, e infelizmente em novembro de 2013 ele acabou nos deixando por causa do acidente de carro. E foi lamentável. O filme Velozes e Furiosos era para ter sido lançado em 2014, ele foi adiado em um ano para ser lançado em 2015, e Velozes e Furiosos 7 é um grande filme. O James Wan, eles tiveram que reconstruir o roteiro todo, porque a intenção nunca foi de aposentar o personagem Brian O'Connor, mas eles tiveram que remodelar algumas cenas que o Paul Walker não tinha feito, acabou sendo feito pelos irmãos dele. Um serviu de dublê de corpo e o outro serviu de molde de rosto digitalmente para colocar ali também o Paul Walker, numa época que o Deep Face nem existia ainda. Então foi bacana, foi um filme bonito, né? Pelo menos, principalmente assim, nos 40 últimos minutos, no último ato do filme ali, muito intenso. E claro, aquela cena da despedida do Brian O'Connor com o Dominic Toretto na estrada foi muito bonito. O fechamento daquele filme foi muito lindo, e é por isso
que na minha opinião, Velozes e Furiosos 7 é até hoje o melhor da franquia. Eu acredito que deveria ter terminado ali a saga Velozes e Furiosos. Ter continuado foi um erro, né? E esse ano a bilheteria de Velozes e Furiosos 10 se mostrou nesse sentido, pois o 10º filme fez uma bilheteria aí de 719 milhões, bem abaixo do Velozes e Furiosos 9, marcou 726 milhões, para você ter ideia, mas bem abaixo das expectativas que os estúdios e a produção queria, porque esse filme teve um gasto altíssimo de 340 milhões. E é isso, pessoal. Esse é o meu ranqueamento, o meu ranking dos Velozes e Furiosos, da saga Velozes e Furiosos, do pior para o melhor. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.